E aí, galerinha do segundo ano? Tudo tranquilo aí com vocês? Tudo na paz? Todo mundo estudando? Todo mundo em casa, se cuidando? Espero que sim. Gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Na aula anterior, a gente estava falando sobre. Na aula de número 9, agora a gente vai para a aula de número 10. Na aula de número 9, a gente revisou tipos de cadeia, né? E falou um pouco dos hidrocarbonetos. E para a aula de hoje, a aula de número 10, a gente vai dar continuidade a essa revisão dos tipos de cadeia e dos hidrocarbonetos, tá certo? Então aqui, o que é que eu fiz aqui para vocês, minha gente? A gente tá iniciando de novo essa revisão sobre hidrocarbonetos e os tipos de cadeia, que é para vocês tirarem todas as dúvidas que a gente vai ter nesse conteúdo agora, tá certo? Então vamos aqui de onde a gente parou, hidrocarbonetos não ramificados e alcenos. Na aula anterior, na aula de número 9, a gente viu alcenos com o posicionamento de um composto, certo? Apenas virado. Eu expliquei para vocês a questão da mão, né? A mão de um lado e a mão do outro continua sendo mão, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho um alceno que ele vai ter uma insaturação de um lado, né, de um jeito, na posição de número 2, e aqui eu vou ter outro alceno que vai ter na posição número 1, a insaturação na posição número 1. Olha que é o mesmo, tá? Esse segundo aqui é o mesmo que está lá em cima, tá certo? Vou até apagar lá em cima, mas é o seguinte, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Existe outro alceno não ramificado com 4 carbonos, tá certo? Em química orgânica é preciso muita atenção, porque há casos em que duas estruturas elas apresentam moléculas diferentes. E há casos em que eles representam a mesma molécula, como está, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o but1-eno. Opa! O but1-eno, gente, ele é totalmente diferente do but2-enos. Do but2-eno, tá certo? Então, o que é que você vai observar? A posição da insaturação, ela vai acabar por modificar características desse meu composto, tá certo? O composto ele tem uma característica X, quando a gente tem uma mudança dessa insaturação, por exemplo, ou até mesmo do posicionamento de uma ramificação, esse composto ele passa a ter características diferentes, tá certo? Parecidas ainda, mas de pelo menos um pouco diferentes, tá certo? Então, quando a gente falar de hidrocarbonetos e a gente sempre botar o posicionamento da minha insaturação, a gente vai observar que quando muda o posicionamento, o composto também muda, tá certo? Aqui eu tenho a insaturação no posicionamento número 1, que está indicado aqui por essa nomenclatura, e aqui eu tenho o posicionamento número 2, indicado por essa outra nomenclatura, tá certo? Então, a gente consegue identificar o alceno e a gente vai observar, certo? A gente vai observar esse posicionamento da insaturação, tá ok? Vamos dar uma passadinha aqui. Próximo slide. Agora, gente, vamos falar de alcinos, tá? Continuar com hidrocarbonetos não ramificados. E aqui a gente vai falar de alcino. O que é um alcino? Gente, alcino é um composto com ligação tripla, tá certo? Esse IN aqui é o que vai indicar o meu composto com a ligação tripla na estrutura, tá certo? Esse meu composto, essa ligação tripla vai ser indicada por esse infixo IN, tá certo? O etino é conhecido trivialmente como acetileno, tá? É uma nomenclatura usual. A gente sempre vai trabalhar com nomenclaturas oficiais, tá certo? Para não dificultar. Vez ou outra tem uma questão que tem uma nomenclatura usual, mas já não é tão comum. Eles geralmente vêm um composto ou outro que sempre vai falar nomenclaturas usuais, então você já vai estar acostumado com aquele nome, tá certo? Mas aqui, ó, o etino, ele é et porque ele tem 2 carbonos, e N porque a minha insaturação é do tipo tripla, e esse Ozinho aqui porque eu estou falando de hidrocarbonetos, o sufixo ali para hidrocarbonetos, tá? Aqui eu tenho um etino. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o meu propino. Olha aqui, ó, a insaturaçãozinha tá aqui, ela é do tipo tripla, eu tenho 3 carbonos, prop indica 3 carbonos, tá certo? Ó, tá representado aqui pela setinha, tá? O IN indica o tipo de ligação, no caso a ligação tripla entre carbonos, e o Ozinho a gente vai falar que eles são da função hidrocarbonetos, tá certo? Não podemos confundir essa função, até porque é uma função bem simples,
A gente vê o comparativo com outras funções, que a gente vê a presença, por exemplo, de uma hidroxila, a gente vê, por exemplo, a presença de uma carbonila, a gente vê a presença de várias grupos funcionais que vão definir a função para o meu composto. Já os hidrocarbonetos é muito simples. Você vai observar o quê? Somente que ele tem carbono e hidrogênio. O tipo de insaturação, se tiver, o tipo de ramificação, se tiver também, cadeia, o tipo de cadeia, não vai importar, desde que ele só tenha carbonos e hidrogênios na estrutura, tá certo? Então aqui, ó, vamos aqui para baixo. Quando houver mais de uma possibilidade para a localização da insaturação, é o que eu sempre venho falando, a gente deve indicar a posição dessa minha insaturação, tá certo? Eu sempre vou indicar o posicionamento da minha insaturação. Então, como é que eu vou fazer isso? Simples. Olha aqui, ó. Esse carbono, esse composto aqui, todos eles têm compostos iguais. Porém, a gente tem um posicionamento diferente dessa minha insaturação. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ligação de número 1, tá? Aqui o meu composto ele tem 1, 2, 3 e 4 carbonos. Nomenclatura para 4 carbonos é but, todos eles têm 4, tá certo? Todos eles têm 4. A gente vai considerar em saturação o posicionamento dela para numeração o que tiver mais próximo da extremidade, tá certo? A gente observa o que está mais próximo da extremidade e a gente vai fazer a numeração desse composto que está mais próximo, considerando o lado que essa minha saturação está mais próximo da extremidade. Aqui, ó, gente, esse primeiro aqui, ele está na numeração 1, no posicionamento 1, tá aqui, ó. Já esse outro está no posicionamento, olha, 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Olha aí, qual é o posicionamento dela? 2, está localizado no 2. Aqui, gente, olha, aqui está dizendo que é 1. Oxe, professor, mas aqui ele começou pela esquerda e aqui ele está na direita. Qual a diferença desse composto e por que o nome está igual? Bom, gente, eu sempre falei para vocês, eu sempre estou repetindo para vocês sempre levarem em consideração a questão do posicionamento da minha insaturação, tá? O posicionamento é o que vai definir a numeração para aquele composto. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou começar a numeração daqui, ó, 1, 2, 3. Oxente, professor, deu 3. Tá correto? Não, gente, isso aqui não tá correto. Eu vou até apagar e explicar para vocês por que não está correto. Porque a numeração, eu comecei do lado esquerdo e ela não é do lado esquerdo. A gente vai considerar o início da contagem de carbonos do lado que estiver mais próximo da extremidade. Se ele está mais próximo do lado direito, eu vou começar a contagem do lado direito. Então ele vai ser o quê? Ó, número 1. A gente sempre vai considerar os menores números, as menores possibilidades para aquele composto, tá certo? Então, até aqui tá ok? Mesma molécula, somente, aqui ó, ele está falando que tem a mesma molécula, mas é somente o primeiro e o último, que a gente, aquela coisinha da mão, certo? A mão desse lado aqui, o dedão ó, tá desse lado, tá do outro lado. Vai deixar de ser a minha mão direita? Não, não vai deixar de ser a minha mão direita, tá certo? Então é a mesma coisa com os compostos. Se eu virar ele assim de lado, ele vai continuar sendo a mesma mão, tá certo? Só mudou de lado. Então vamos aqui para o próximo slide. Hidrocarbonetos não ramificados. Hidrocarbonetos não ramificados, ainda vamos dar continuidade aqui, vamos falar dos dienos. Olha, gente, dieno, ele quer dizer que tem 2, e esse EN quer dizer que é uma dupla, tá? Vou tentar escrever aqui o nome dupla. Dupla, tá aqui. Aqui é a minha dupla, tá certo? Então, esse dieno quer dizer que eu tenho 2 e esse EN quer dizer que é dupla. Então, eu tenho duas duplas, tanto faz ser conjugadas ou tanto faz ser mais de conjugadas um do lado do outro, né? Ou então que elas são separadas, desde que tenha duas no mesmo composto. Outra coisa que a gente tá observando aqui, gente, é que a gente vai encontrar não somente essa possibilidade de duas insaturações. A gente também pode encontrar a possibilidade com 3. Olha aqui, ó, quando eu tenho 2, ela é di. Olha aqui um exemplo com 3. Tri, ó. Tá vendo? Tri. Tri quer dizer 3, certo? E o EN quer dizer duas duplas, mas outra coisa que a gente vai observar, isso serve não somente para insaturação.
Isso vai servir também para outros tipos de função também, gente. No caso, para posicionamento de função, a gente já viu, para o posicionamento de insaturação e para, no caso, os posicionamentos de ramificação também. A gente vai utilizar esse di, tri para quantidades. Se eu tenho 2 ramificações, di. Se eu tenho 3 ramificações, tri. Só que aqui no caso a gente está falando de insaturação. Também vai com essa mesma ideia. Se eu tenho di, é 2. Se eu tenho tri, 3, tetra, enfim. Por aí vai. Certo? Essas quantidades, elas vão ter que ser mencionadas. Tá? Elas sempre têm que ser mencionadas. Se não for mencionada, tá incorreto. Se eu colocar, por exemplo, só o posicionamento que nem a gente está colocando aqui, ó, 1 e 2 aqui, ó. Se ele tiver só esse posicionamento aí e eu esquecer de colocar o di aqui para indicar que eu tenho 2, tá incorreto. Professor, mas fica redundante. Se eu já tenho 1,2, quer dizer mesmo assim que eu preciso colocar o EN ou o di? Sim, gente. A IUPAC, que é o órgão que regulamenta essas questões de nomenclaturas, elas indicam que é necessário o posicionamento. Então, se o órgão regulamentar, ele diz que tem que ser, que eu tenho que colocar isso para definir que eu tenho 2, então não tem o que fazer não, é colocar, certo? Então aqui, ó, vamos lá. Ele define aqui 4 carbonos, certo? Esse buta, esse Azinho aqui, ele pode ou não ser mencionado, tá? Se eu colocar só but 1, 2 dieno, tá correto, tá certo? Ele pode ou não ser mencionado. Fica mais bonito se colocar? Fica, mas geralmente, eu particularmente, eu, Claudei, eu não utilizo o Azinho aqui, tá certo? Só o but já tá correto, tá certo? Então vamos aqui, ó. Os posicionamentos, olha aqui, ó, ligação 1 e ligação 2. Vocês estão vendo que eu estou colocando o posicionamento das ligações e não a quantidade de carbonos. Contem as ligações, que não faz nenhum medo vocês errarem o posicionamento delas, tá certo? Ao invés de você chegar e contar um carbono, 1, 2, 3 carbono, depois para... Não, conta direto na insaturação, todas as ligações, que você vai dar certinho a nomenclatura, a numeração dela, tá certo? Isso aqui serve para todos os outros compostos. Olha aqui, ó, 5 carbonos, 5 pente, 1,2, olha o posicionamento aqui, ó, 1 e 2, 1,2 dieno, certo? É N porque eu tenho ligação dupla. A N se for ligação simples, é N se eu tiver pelo menos uma dupla e N se eu tiver pelo menos uma tripla ligação, tá? Então aqui, ó, vamos para o outro composto. Professor, eu observei esse outro composto e se eu fizesse um posicionamento de um lado, da esquerda ou da direita, ia dar a mesma coisa. Mas vamos supor que esse posicionamento do meio aqui, ele vem para cá, ó. E aqui eu tenho uma ligação simples. Vamos imaginar que aqui é uma ligação simples. Vocês estão conseguindo entender? Vamos imaginar que aqui é uma ligação simples que eu risquei e aqui eu tenho uma dupla. Olha aqui, o posicionamento é o mesmo aqui e é o mesmo aqui. Qual lado que eu vou priorizar? Bom, gente, se os posicionamentos estão iguais, tanto de um lado quanto do outro, eu vou priorizar o segundo posicionamento, que no caso vai ser esse aqui. Então eu vou começar desse lado. Mas isso é só para título de curiosidade, tá certo? Não é o caso desse composto aqui. Eu vou até riscar aqui para não confundir por causa desse composto. Mas olha, como é que eu vou começar aqui? Ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os posicionamentos são os mesmos, tá? Tanto faz eu começar da esquerda quando eu começar da direita, os posicionamentos são os mesmos, então não há necessidade de eu observar quem está mais próximo da extremidade. Afinal, os dois têm a mesma numeração. Mas vamos lá contar. 1, uma ligação, 2, terceira, olha aqui, quarta, olha aqui, quinta ligação. Pronto, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ligação. A minha insaturação vai estar em qual? Olha, uma ligação, duas, ó, terceira ligação e quinta ligação. Elas precisam ser indicadas aqui na nomenclatura e preciso dizer que ele tem um tri, tá certo? Que é tri, tá? Então vamos aqui de novo. Vou contar a minha cadeia principal, são 6 carbonos, hex ou hexa, tá? Tanto faz.
1,3,5 é o posicionamento dessas minhas insaturações. Tri, porque eu tenho 3 insaturações. N, porque essas insaturações são do tipo dupla. E o Ozinho, ele quer dizer que eu tenho um hidrocarboneto. Tá certo? Vou passar aqui o slide. Espero que esteja todo mundo entendendo. Vamos agora falar de ciclanos, hidrocarbonetos cíclicos sem cadeia lateral. Quando ele fala sem cadeia lateral, gente, são hidrocarbonetos que eles estão aqui, ó, sem essa cadeia, sem ramificação. Quando ele fala sem cadeia lateral, sem nenhum tipo de ramificação, que eu acabei de desenhar aqui. Feio, mas querendo ou não, é uma ramificação, tá certo? Mas vamos aqui, vamos observar. Quando eu quero escrever um ciclo composto de cadeia fechada, vou colocar aqui ciclanos, vou tentar escrever aqui cadeia. Vocês podem fazer a anotaçãozinha aí no caderno de vocês, onde não tem, onde eu não havia feito. Cadeia fechada. Cadeia fechada. Pronto. Cadeia fechada. Indico ciclano, quer dizer que ele é de cadeia fechada. AN, porque esse meu ciclano, ele tem ligação, vou tentar escrever aqui, simples. Pronto. Composto de cadeia fechada que só tem ligação simples, certo? Eles podem ser representados dessa forma aqui condensada, na qual a gente tem os hidrogênios mais próximos do meu carbono, ou ele pode fazer essa representaçãozinha aqui, que é a representação da ligação de linha, tá certo? Então aqui como exemplos eu trago o ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopentano, certo? Olha aqui um detalhe que vocês devem prestar atenção aqui, gente, ó. Se eu tenho um composto de cadeia fechada, eu preciso indicar que esse meu composto é de cadeia fechada na nomenclatura. Como é que eu vou indicar que esse meu composto ele é de cadeia fechada nessa nomenclatura? Simples. Todos eles têm a palavra ciclo. Tá vendo? Ciclo. Professor, mas se eu colocar só propano, se eu colocar só butano, se eu colocar só pentano, vai estar correto? Não. Por quê? Porque eu não estou indicando que o meu composto é de cadeia fechada. Vamos supor que eu tenha aqui, que eu queira encontrar a nomenclatura desse composto aqui, desse segundo aqui, desse quadrado. Vamos supor que eu queira encontrar a nomenclatura dele. Do quadrado, eu coloco só butano. Vamos supor que eu pegue essa palavra butano e queira escrever a nomenclatura dela. Você não sabia que ele era de cadeia fechada. Você vai fazer ele como? De cadeia aberta. É o mesmo composto? Não. Composto de cadeia fechada é um, composto de cadeia aberta é outro. Por quê, gente? Porque eles têm características diferentes, tá certo? Essas características vão ser alteradas de acordo com a estrutura do meu composto. Se ele é de cadeia fechada, eu tenho que informar que o meu composto ele é de cadeia fechada. Se ele é de cadeia aberta, eu vou identificar que esse meu composto ele é de cadeia aberta. Porém, a gente vai ver isso com a palavrinha ciclo. Se eu tiver ciclo, cadeia fechada. Se eu não tiver nada, aí eu informo que o meu composto ele é de cadeia aberta, tá certo? Então, ciclano, cadeia fechada, com ligações simples. Agora vamos para os ciclenos. Olha aqui, gente, ó. Vou voltar aqui nesses ciclanos, porque essa questão da nomenclatura, ela segue as mesmas regrinhas. Prop, 3 carbonos, AN, ligação simples e terminaçãozinha O. Hidrocarbonetos cíclicos sem cadeia lateral. Vamos agora ciclenos, tá? A continuação aqui. Cicle indica que o meu composto é de cadeia fechada. EN indica que o meu composto tem uma insaturação do tipo dupla, certo? Então vamos olhar aqui os exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui, tem 2 e tem vários aqui. Olha aqui, o ciclobuteno. Ciclo, cadeia fechada. But, cadeia com 4 carbonos fechada. EN a dupla ligação, quer dizer que o meu composto tem uma ligação do tipo dupla.
Professor, mas e o posicionamento dessas insaturações? Como é que eu vou colocar esse posicionamento? É simples, minha gente, simples. Olha aqui, sempre que eu for indicar posicionamento de insaturação em um composto de cadeia fechada, a insaturação vai ser sempre a primeira ligação, tá? Eu escolho uma primeira. Agora, se eu tiver mais de uma, deixa eu ver se tem um slide aqui, ó. Tem um slide aqui, eu vou já explicar para vocês se eu tiver mais de uma. Mas, por exemplo, aqui, esse vai ser a ligação de número 1, essa vai ser a ligação de número 1. Aqui eu tenho ciclobuteno e aqui embaixo eu tenho ciclopenteno. Olha aqui, ó. Note que nesse caso não há necessidade de indicar a posição através de um número, porque ele está no número 1. Se eu colocar a numeração 1 na minha nomenclatura, está errado, professor? Não está errado. Você pode ou não colocar o posicionamento dessa insaturação. Coloquei 1, ok. Não coloquei, também está ok. Certo? Não tem necessidade. Só tenho a necessidade de colocar uma cadeia fechada, caso eu tenha mais de uma, porque aí eu tenho que indicar o posicionamento das duas. Por exemplo, se uma estiver na 1 e na 2, eu tenho que indicar 1 e 2. Se uma estiver na 1 e na 3, eu tenho que indicar o posicionamento, tá certo? Mas sempre eu vou priorizar a insaturação como a ligação de número 1, certo? E isso, na ligação de número 1, isso seguindo todas as regrinhas de prioridade. Quais são as regrinhas de prioridade? Primeiro, eu venho a função, depois, se eu não tiver função, eu vou para insaturação, se eu não tiver insaturação, eu vou para a ramificação. Essas são as 3 prioridades, pode anotar aí. Primeiro lugar, função orgânica. Segundo lugar, insaturação. Terceiro lugar, ramificação. Tá certo? Então ele segue essas ordens de prioridade, tá ok? Até agora, ok? Vamos aqui, ó. Note que nesse caso não há necessidade, já coloquei aqui, ó. Mesma molécula escrita de modos diferentes, tá? Tanto faz, aqui vai ser o mesmo composto, é como se eu estivesse rodando o composto, tá? Do mesmo jeito aqui no ciclopentano, tá certo? Os dois compostos aí, se eu tiver só um e estiver rodando ele vai ser o mesmo composto, certinho? Próximo aqui, agora eu tenho outros casos aqui, ó. Em casos como os seguintes, é necessário localizar as duplas ligações. A numeração deve ser feita de modo que as insaturações sejam representadas com os menores números possíveis. Gente, é o seguinte. Aqui, nesse slide aqui, no livro que eu peguei esse slide aqui, e em qualquer outro livro, ele manda você contar os carbonos para você indicar o posicionamento das insaturações. Tá? Ele vai pelos carbonos. Porém, quando eu quero contar a insaturação, posicionamento de insaturação, eu não aconselho você contar os carbonos, porque você pode acabar confundindo e colocando um número que não condiz. Então, o que é que eu vou fazer? Se vocês encontrarem aqui, para vocês botarem o posicionamento de insaturação, eu aconselho que vocês contem diretamente na posição da insaturação, tá? Olha aqui, eu tenho aqui posição de número 1, e agora eu vou para o 2 aqui, 3, ou eu vou para esse lado aqui, 2 e 3. Gente, eu vou usar os menores números. Quem é os menores números? Se eu for no sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido horário, gente. No sentido horário, eu vou utilizar os menores números, tá certo? E quando ele fala os menores números, é quantas casas menos eu conseguir pular para mim identificar. Por exemplo, aqui, se eu ver 1, 2, 3. Se eu viesse aqui para o outro lado, ó, 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ao invés de usar o 3, eu vou usar o 5. E eu não posso, eu vou utilizar sempre os menores números, não é isso? Então, vai ficar 1,3, porque eu estou indicando o posicionamento dessas insaturações, tá ok? E aqui, ó, ciclo, cadeia principal, 1,3 dieno. E isso serve para todos os compostos de cadeia fechada que eu precisar fazer, colocar o posicionamento dessas minhas insaturações, tá certo? Próximo aqui, ó, ciclo. Indiquei que ele é de cadeia fechada. Octa, porque ele tem 8 carbonos. Não é errado você contar os carbonos para você colocar a cadeia principal.
Agora, eu aconselho sempre que você for colocar os carbonos, ou a posição, o posicionamento dessas minhas insaturações, eu aconselho que você conte diretamente nas ligações, tá? Então vamos aqui, ó, ligação de número 1, ligação de número 2, ligação de número 3, ligação de número 4. Esse é a numeração correta para essas minhas insaturações, tá? Se eu vier no sentido anti-horário, está incorreto, porque eles não vão ser os menores números, não vai ser utilizados os menores números possíveis, certo? Então até aqui tá ok. Vamos passar aqui para o próximo. Olha, gente, agora aqui ele já está falando de ramificação. Grupos substituintes orgânicos que a gente vai ter com hidrocarbonetos ramificados. A expressão grupos substituintes orgânicos, ou simplesmente grupos orgânicos, é usada para designar qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas. Bom, gente, aqui esses grupos orgânicos eles não vão representar somente essa questão das minhas ramificações, tá? Mas é correta essa designação aqui. Então aqui, ó, quando eu tenho um carbono metil, quando eu tenho 2 carbonos, eu vou usar o etil, tá? Vamos aqui. Ó, hidrocarbonetos ramificados, grupos substituintes orgânicos. Agora aqui, ó, com 3 carbonos, a gente vai ter 2 nomenclaturas para esses 3 carbonos. E para 4 carbonos aumenta também, tá certo? Isso quando eu estiver tratando de ramificação. A gente escolhe a cadeia principal, sobram ramificações. Então isso é o que eu vou indicar para as minhas ramificações, tá? Então ramificação com 3 carbonos, a gente já tem o propil. Lembra aqui, ó, no slide anterior, a gente tinha metil e etil, agora eu tenho propil e isopropil. Qual a diferença dos dois? Olha aqui a diferença dos dois, vou apagar aqui. A diferença do propil e do isopropil é o seguinte: o propil, o radical está ligado bem aqui, ó, nesse primeiro carbono. O isopropil, o radical está ligado no carbono do meio, tá vendo? Ó, eu tenho um aqui, esse outro, e eu tenho esse carbono aqui no meio. Então esse isopropil, o radical vai estar ligado nesse carbono, tá certo? Já no propil, o radical vai estar ligado no carbono do meio, ok? Ok, né? Com 4 carbonos, são importantes os seguintes grupos. A gente tem o butil, que é o mais simples, tá certo? Todos os grupos com essa quantidade de carbonos vão ser chamados de butil. Agora a gente vai ter um posicionamento diferente. Como a gente vai ter mais carbonos para identificar aqui nesses radicais, eu vou observar aqui se ele está ligado no carbono 2, o radical aqui, ó. O radical, o que é radical, professor, que você tanto fala? Gente, radical nada mais é do que o restante da minha cadeia. Tá? O restante da minha cadeia carbônica. Isso aqui é só a ramificação, é só o que sobrou fora da minha cadeia principal. Quando ele estiver ligado no carbono de número 2 aqui, a gente vai chamar ele de sec-butil ou S-butil. Quando ele estiver ligado no carbono do meio, aqui dessa forma, a gente vai chamar ele de isobutil. E quando ele estiver ligado no carbono do meio e nesse tiver 3 carbonos ao redor, esse radicalzinho aqui, a gente vai chamar de terc-butil ou T-butil. Geralmente esses compostos assim, gente, com essas nomenclaturas dessa forma, com essas quantidades de carbono na cadeia principal, geralmente não aparece nas questões, tá certo? Para você colocar a nomenclatura. Mas assim, caso seja necessário a gente identificar, ok. Na prova, eu posso colocar... Professor, você vai colocar na prova? Pode colocar em prova ou em algum teste que a gente for fazer? Gente, nada é impossível. A pessoa que está elaborando a prova, ela pode colocar o que ela quiser do conteúdo. Então, a gente vai explicar aqui tudo para vocês saberem identificar. Agora, a possibilidade de cair uma questão para você colocar uma nomenclatura com uma quantidade dessa de carbonos, aí essa possibilidade, probabilidade, ela já diminui um pouquinho, tá certo? Porque aqui a gente tem muitos carbonos, minha gente. Para mim ter uma quantidade dessa de carbonos numa ramificação, a minha cadeia precisa ser muito grande, tá certo? Se eu tiver uma cadeia muito grande, aí a gente tem a possibilidade
de ter ramificações desse tamanho. Mas caso eu não tenha uma cadeia muito grande, a possibilidade já diminui. Geralmente vem um metil, geralmente vem um etil, para você identificar o posicionamento dos dois, certo? Mas se cair alguma questão desse tipo aqui, a gente já sabe identificar, certo? Então, por hoje é só, por essa aula é só. Até a próxima aula, gente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo aqui, certo? Um grande abraço, qualquer dúvida é só entrar em contato e até a próxima.